Irmãos, a paz do Senhor. Quero falar uma palavra aqui bem rápida e bem breve. Você vai ver que Amós, a Bíblia fala que Amós, ele começa a ter visão do Senhor. Eu já tinha falado isso aqui de antemão. Amós, ele era pastor de ovelha, só que Deus chamou ele para profetizar contra a nação de Israel, por causa do pecado da nação de Israel que estava em Betel. Eu já tinha falado isso aqui, foi Jeroboão que persuadiu a nação a pecar. Só que eu acho interessante que lá em Amós 4:6, olha o que Deus começa a falar para Amós e Amós começa a transmitir para o povo. Está escrito assim, Amós 4:6. Foi eu mesmo que dei a vocês estômago vazios, em cada cidade falta de alimento em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva numa cidade, mas não na outra. Uma plantação não teve chuva, mas a outra secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia caminhando de uma cidade a outra, em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Muitas vezes castiguei os seus jardins e suas vinhas. Castiguei com pragas e ferruagens. Gafanhotos devoraram suas figueiras e suas oliveiras. Mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Enviei praga contra vocês como fiz com o Egito. Matei os jovens à espada. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Irmãos, olha que palavra tremenda. Segura. Por que Amós, Deus estava usando ele para divertir aquela nação? A nação de Israel. Porque lembrando bem, o povo estava adorando os bezerros que Jeroboão tinha colocado em Betel. Você vai ver que Amós ele começa a divertir a nação por causa do pecado. O povo estava adorando ídolos e tinha abandonado o Senhor. E Deus tinha dito nos mandamentos para não colocar outros ídolos diante dele. Só que resumindo, o povo estava quebrando a lei do Senhor. Você vai ver que o povo estava desobedecendo a palavra de Deus, a lei de Moisés. Só que escuta só, uma coisa que eu achei tremendo nesse versículo de Amós 4:6. Olha o que Deus falou, foi eu que deixei vocês com o estômago vazio. Eu não dei alimento para vocês. Aí Deus falou assim, eu também retive a chuva. Mandei gafanhotos para atacar as oliveiras de vocês. Mandei gafanhotos para atacar as figueiras. Percebe, o povo não tinha uva ali. Os gafanhotos vinham e atacavam tudo. Agora por que Deus estava castigando o povo? Para o povo voltar para o Senhor. Deus falou assim, estou castigando vocês para vocês voltar para mim. Só que o povo ainda não voltava. Eita glória. Já parou para pensar que Deus está te apertando para você voltar? Eita, agora é interessante. Segura isso aqui. Olha o que Deus falou. Eu sequei. Olha o que Deus falou. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não dei chuva para vocês. As pessoas corriam atrás de água, bambaleando. Então percebe, Deus secou ali. Deus não mandou chuva para ver se o povo voltasse. Deus deixou o povo com falta de alimento. Olha o que Deus falou. Foi eu que deixei vocês com barriga vazia. Agora segura. Pera aí. Tem gente que fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou te falar. Deus não deixa faltar para quem obedece. Mas quem desobedece falta sim. Aqui ó, o povo estava debaixo de desobediência. Por isso que Deus falou assim, eu não mandei alimento para vocês. Eu deixei faltar para vocês porque vocês foram desobedientes a mim. Eita glória, aleluia. Aí tem gente que usa aquele salmo de Davi para falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Filho, Davi falou isso porque ele era um homem justo. Para o justo Deus não deixa faltar mesmo. Mas para desobediente e injusto ele deixa faltar sim. Eita glória. Pode perceber que a nação de Israel estava ali com falta de alimento. Não estava tendo água para o povo. Os gafanhotos estavam atacando tudo que eles tinham. Olha o que Deus falou, irmão. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha que presta atenção. Olha o que Deus falou. Eu retive a água. Não mandei chuva. E mesmo assim vocês não voltaram para mim. Eu mandei gafanhotos. Castiguei vocês como castiguei os egípcios. Mas vocês não voltaram para mim. Por que Deus estava castigando? Para ver se o povo voltava. Aí você fala, Deus castiga? É claro que ele castiga. A Bíblia diz em Hebreus que assim como o pai corrige o filho, assim o Senhor corrige seus filhos. Israel era primogênita de Deus, era o filho de Deus. Israel é considerado como filho dele. Deus falou, Israel é minha primogênita. Escuta isso aqui. Aí tem gente que fala assim, não, Deus não castiga ninguém, então você não lê Bíblia. Porque a Bíblia diz que o Senhor castiga e corrige todo aquele que ama e aceita como filho. Deus estava fazendo isso para a nação voltar para ele. Eita glória. Aí escuta, já parou para pensar? Tem coisas que Deus está te apertando, que é para você voltar. Eita Jesus. Escuta isso aqui, eu vou falar. Irmãos, essa palavra é muito forte. Olha por que Amós foi levantado. Você vai ver que Amós, ele é levantado na época do rei Uzias e na época de Jeroboão. Você vai ver que Amós ele começa a sentenciar, ele começa a denunciar o pecado de Israel. Porque Israel estava adorando ídolos, estava quebrando a lei do Senhor, estava fora da vontade. Você vai ver que Deus falou assim na boca de Amós. Poderão, lá no versículo número 3, capítulo número 3, no versículo número 3, olha o que Deus falou. 2 pessoas andarão juntas se não tiver de acordo?
Olha o que Deus falou, não tem como duas pessoas andar junto se não tiver acordo. Sabe o que Deus está dizendo pro povo? Eu não estou de acordo com o pecado de vocês. Eita glória! Filho, Deus não tem concordância com o pecado, irmão. Eu vou falar, Jesus. Eita glória! Por isso que Deus falou assim na boca de Amós. Olha o que Deus falou, irmão, olha o versículo número 3. Amós 3:3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Deus está dizendo assim, tem como duas pessoas andar junto se não tiver acordo? Se não tiver acordo, não tem como andar, filho. Deus está mostrando, não estou de acordo com o pecado de vocês, ó Israel. Filho, Deus não estava de acordo com o povo. Deus não estava de acordo com a nação de Israel por causa do pecado. Deus não tem concordância, filho, com o pecado. Eita, Jesus. Você acha que Deus passa a mão em pecado, irmão? Deus não aceita o pecado, rapaz. Eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Por isso que Deus estava sentenciando o povo. Olha o que Deus falou por causa do pecado do povo. Olha o que Deus falou. Eu deixei vocês com barriga vazias. Eu mandei gafanhotos para atacar vegetações de vocês. Deus estava tirando o alimento. Deus estava tirando a água do povo. Para ver se o povo voltava. Aí Deus falou assim. Eu também destruí algumas cidades. Assim como eu fiz com Sodoma e Gomorra. Por que Deus comparou Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra foi a cidade do pecado. Lembra que Deus mandou fogo e destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado? Então Deus falou, vocês lembram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Assim está acontecendo com vocês. Por causa do pecado, irmão. Eita, Jesus, irmão. A Bíblia diz, Romanos 6:23. O salário do pecado é morte. Deus tinha avisado, filho. O que está acontecendo com vocês é por causa do pecado. Por causa da desobediência de vocês. Irmão, nós temos que falar do pecado, irmão. É poucas pessoas que pregam a verdade hoje. Eita glória! Eu falo que Deus manda, rapaz. Só que escuta só. É muito forte, irmão. Eita, vou falar alto, Jesus. É muito forte. Escuta só. Aí você vai ver que Deus fala assim. Olha o que Deus fala no 10. Amós 4:10. Destruí algumas cidades, assim como destruí Sodoma e Gomorra. E mesmo assim, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Então, peraí, vou repetir. Deus primeiro deixou o povo de barriga vazia, tirou o alimento do povo. Deus depois não mandou chuva. E se não tem chuva, não tem colheita. Deus também mandou gafanhotos para atacar a vegetação, tirando o alimento do povo. Deus também destruiu algumas cidades. Mas mesmo assim o povo não voltava para o Senhor. Percebe que Deus apertava o povo de Israel e o povo não voltava. Eu não estou vindo pregar um Deus mau para você. Eu estou vindo pregar um Deus de justiça. Porque, filho, as pessoas falam, nossa, Deus é mau. Deus não é mau, Ele é justo. Deus não é mau, irmão, Ele é justo. Deus sempre avisou que o pecado traz destruição. Eita glória. E era povo que conhecia Deus. Não era povo estrangeiro, era a nação de Israel. Era a nação que conhecia, era o povo eleito. Deus tinha tirado esse povo do Egito para ser consagrado e separado somente ao Senhor. Deus avisou para eles, oh glória. Lá em Êxodo, você toma a leitura de Êxodo 19, você vai ver que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou assim. Olha o que Deus falou, presta atenção. Se vocês me obedecer, vocês serão uma nação separada para mim. Vocês serão um povo eleito, povo consagrado. Deus avisou, me obedeça. Deus sempre queria a obediência da nação de Israel, desde quando Deus tirou do Egito. Deus só quer uma coisa de você, irmão. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer sua casa. Deus só quer uma coisa, a obediência. Eita glória. É isso que Deus quer, a obediência. Oh glória. Aleluia. Você, oh glória. Você vai ver que Deus, quando Ele tira esse povo do Egito, você vai ver que Deus falou assim. Eu não quero sacrifício. Eu só quero que vocês me obedeçam. Filho, Deus não quer muito de nós. Deus só quer uma coisa, obediência, irmão. Obediência à sua palavra. É isso que Deus quer. Deus falou, obedeça. E tudo vai bem com vocês. Deus sempre avisou desde Moisés para cá. Deus levantava profeta para falar com essa nação. Deus levantou Jeremias. Deus levantou Amós, Isaías. Todos esses homens profetizaram contra a nação de Israel. E Deus sempre exigia a obediência do povo. Porque uma coisa que Deus quer de você é a obediência. Só que percebe que por mais que Deus exigia obediência, a nação de Israel não ia obedecer. Aí você vai ver que Amós falou assim, no versículo número 12 e 13, eu vou finalizar. Amós 4, 12 e 13. Por isso ainda mais castigarei, ó Israel. Por que eu farei isso com você? Prepare-se para se encontrar com o Senhor seu Deus. Olha o que Deus falou. Já que vocês não voltam para mim, eu castigarei ainda mais. Então por que Deus falou, vou castigar ainda mais? Para vocês voltar. Enquanto vocês não voltarem, eu vou apertando.
Enquanto vocês não se renderem diante de mim, eu vou só apertando o parafuso. Eita, eu vou falar. Percebe? Deus estava apertando o povo. E o povo estava retendo. O povo não queria voltar. Aí o que Deus falou? No 12, castigarei ainda mais, até voltar. Filho, Deus sabe como fazer você voltar para Ele. Se você não voltar, as coisas vão complicar ainda mais. Escuta só. Aí no 13, olha o que Amós falou. No 12, Amós falou assim: prepare-se para se encontrar com o Senhor. O que Amós está dizendo? Quem vai tratar com você, Israel, é Deus. Aí você vai ver que no 13, Amós falou assim: aquele que forma os montes, cria os ventos, revela os pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa nas montanhas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha o que Amós falou. É Ele que vai se encontrar com vocês. Aquele que cria os ventos, aquele que pisa os montes, o Senhor dos exércitos é o seu nome. É Ele que vai tratar com vocês, ó nação de Israel. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.